Cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Privilégio, uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para prestar um culto de adoração ao único e verdadeiro Deus. Nós não estamos aqui para sermos afagados em nosso ego, não estamos aqui para cumprir uma obrigação religiosa, meramente isso, mas estamos aqui num encontro com o Deus vivo, mediados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós fazemos cientes de toda a reverência, da importância desse momento, esse marco único e contínuo das nossas vidas. Esse é o momento em que o povo de Deus, aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, têm o privilégio de juntos, semanalmente, exaltar o nome do nosso Senhor, como família, todos dando louvores, rendendo graças e também abrindo os ouvidos pela ação do Espírito Santo para ouvir a santa palavra de Deus. Eu ouvi de certa vez alguém dizendo: imagine como seria o encontro anual dos sobreviventes do Titanic. Imagine que aqueles que sobreviveram ao naufrágio do Titanic se reunissem uma vez por ano para celebrar e relembrar do que eles passaram. Imagine como deveria ser, se é que isso aconteceu alguma vez, um momento de muita contrição, de emoções, mas também de muita alegria, de festejo por tamanha libertação. Irmão, sobreviver ao naufrágio do Titanic não se compara à libertação que nós recebemos da nossa condenação. O Titanic, o naufrágio, não é nada comparado ao naufrágio da alma humana rumo ao inferno. Esse naufrágio que nós fomos resgatados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Esse naufrágio que nós olhamos e ao nosso redor, há milhares e milhares e milhares de pessoas se afogando ao nosso lado, morrendo, sem esperança, sem salvação, sem um resgatador. Mas nós temos aquele que veio até nós, o nosso salva-vidas, que veio até nós, nos resgatou, nos pegou em seus braços e nos trouxe a vida. Essa é a reunião semanal dos sobreviventes do grande naufrágio dessa vida. E nós fazemos isso em reverência, em adoração, mas também com muita alegria, para louvar e adorar aquele que veio até nós, veio no meio do nosso oceano de pecados, nos resgatou, nos salvou e nos trouxe para um lugar seguro ao lado do nosso Pai. Quero te convidar a ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Será nosso texto de abertura nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Assim como um homem que está sendo afogado, depois de ter sido resgatado por os salva-vidas, ele não tem nada do que se vangloriar, por ter chegado firme à terra seca. Ele não foi salvo porque nadou bem, ele não foi salvo porque se debateu bem nas... Som. Mas unicamente pela graça desse Salvador que vai a ele, o resgata. A única coisa que esse homem, quando chega à terra seca, ele pode fazer é render graças a quem o salvou. Porque, obviamente, é mérito completo do resgatador. Por isso, o nosso texto diz, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Se há algum motivo pelo que você pode se gloriar, glorie-se no seu Salvador. Não por quem você é, não porque há algo de importante em você, porque como vimos, Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis e as que nada são. Eu quero te convidar agora, então, a prestar esse culto a Deus, louvando o nosso resgatador, aquele que, apesar de não haver nada em nós, por sua infinita graça e misericórdia, veio até nós e nos salvou da nossa perdição. Amém? Se coloque em pé, vamos orar, entregar esse culto ao nosso Deus. Deus bondoso, gracioso, misericordioso. Nós estamos aqui juntos, reunidos, para prestar um culto ao Senhor, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E como igreja, testemunhar, cantar, adorar ao único e verdadeiro Deus, que nos resgatou das trevas, da perdição, e nos transportou para o seu reino, por meio do seu Filho Cristo Jesus. Nós queremos adorá-lo e exaltá-lo, e fazemos isso não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso resgatador, Cristo Jesus, que é o nosso intermediador, e é por ele que nos achegamos a Ti, contritos, humildes, para entregar ao Senhor ofertas, oblações, sacrifícios de adoração. Queremos ser como esses adoradores que o Senhor procura, esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não pela nossa capacidade, mas pela capacidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, que oferecemos a Ti nessa manhã. E é confiado nele que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Essa maravilha da reunião do povo de Deus, aqui todos os domingos, em que ações são realizadas, não só os nossos ouvidos, não só a nossa mente presta atenção naquilo que é pregado, mas a nossa boca também fala. A nossa boca prega ao nosso próprio coração, a nossa boca ensina verdades ao nosso próprio coração, prega aos nossos irmãos, e através da nossa boca, que nesse momento nós estejamos aqui todos juntos, em união, cantando a uma só voz. Nós cantaremos, nós pregaremos a nós mesmos, nós adoraremos ao nosso Deus, nós nos instruiremos para que possamos seguir uma vida de adoração plena ao único Deus que merece e é digno de toda a glória e de todo o louvor. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti alegro. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei, pela Tua forte mão
todo o coração. Por toda a vida. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Por toda a vida levantarei as minhas mãos, meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.
Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Louvado seja Deus. Podem sentar. Teremos agora um momento de oração a Deus, em agradecimento e também colocando diante dele nossas necessidades. Louvamos a Deus pela recuperação que ele trouxe ao pequeno Theo, filho do Rafael e da Rafaela, que teve alta. Agradecemos também pela melhora do Pedro, que está aqui com a gente hoje, deu um susto na gente. Alegria na sua recuperação, Pedro. Vamos agradecer a Deus por isso também. Vamos pedir a Deus também pela saúde do pai da Renata, que quase precisou de uma cirurgia, mas hoje acabou que não precisou. Mas vamos pedir para que Deus o abençoe, para que realmente não precise de nenhuma intervenção mais drástica. E também vamos orar como igreja pela família do pastor Adalto Lourenço, pastor Adalto que faleceu nessa semana, deixou um legado muito importante para a igreja, nos estudos sobre criacionismo, no seu trabalho com a ciência e a fé cristã. Aqueles que tiveram contato com a obra, com os trabalhos do Adalto Lourenço, podem testemunhar a importância dele para o cenário da igreja brasileira, na defesa da palavra e da criação. Vamos orar para que Deus console sua família e que o seu trabalho produzido continue rendendo frutos para a igreja. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Deus e Pai, nós queremos, antes de tudo, clamar para que seu nome seja santificado entre nós, para que jamais nos afastemos do Senhor, da sua palavra, mas que continuamente o Senhor seja mais e mais adorado e reverenciado entre nós, ó Deus. Que a sua vontade seja feita em nossa igreja, em nossas vidas, em nossas famílias. Clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas, ó Deus.
por amor e pela misericórdia que há em Teu Filho Jesus, que sejamos perdoados e conduzidos ao verdadeiro arrependimento pela Tua bondade. Produz em nós verdadeira santificação, produz em nós verdadeira vida piedosa diante do Senhor. Queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós, em especial agradecer pela melhora do Theo, que recebeu alta da sua internação. Pedimos que o Senhor o abençoe também o Rafael e a Rafaela, que logo eles possam, como família, estar juntos, adorando ao Senhor junto com a sua família, aqui na igreja. Te louvamos também pela melhora do Pedro, obrigado pelo livramento que o Senhor trouxe a ele, pela misericórdia concedida a ele, ó Deus. Nós te adoramos, te agradecemos e pedimos que o Senhor também traga plena recuperação a ele e preserve a sua vida. Nós clamamos pela vida do Edson, pai da Renata e da Marina, pedindo que o Senhor o abençoe, pedindo que o Senhor o auxilie nesse momento de necessidade de saúde. Obrigado porque, pelo menos por enquanto, ainda não precisou passar por essa cirurgia, e pedimos que o Senhor o livre desse momento. E pedimos também que o Senhor use esse momento para o abençoá-lo e trazer edificação para a sua vida e de sua família, Senhor. Queremos, como igreja também, agradecer ao Senhor pela vida do Adalto Lourenço, pelo presente que foi a vida dele para a igreja, pelo seu trabalho fiel na defesa da Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que ele produziu, pelos seus frutos em prol da igreja. E pedimos agora, nesse momento, que o Senhor console a sua família, a sua esposa e as suas filhas, que a Tua graça, a Tua paz sejam com elas, Teu Espírito Santo Consolador as console de forma sobrenatural, por amor do Teu nome. Que o seu trabalho, o seu legado, continue produzindo frutos pela igreja, e que continuamos a ser edificados pelo trabalho deixado pelo Adalto Lourenço. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito entre nós, e pedimos ao Senhor as bênçãos pelas famílias dessa igreja, pelos casamentos, pelas crianças, por aqueles que sofrem por necessidade de saúde financeira. Que o Senhor, na medida da Tua graça, conceda bênção a cada um, segundo a disposição da Sua vontade. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Faremos agora a leitura do nosso salmo congregacional. O salmo que leremos hoje é o salmo de número 118. E nós leremos de versículo 14 até versículo 17. E faremos isso todos em uma só voz. Oremos. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Irmãos, eu amo esse salmo de forma especial, porque ele mostra como nós começamos o culto de hoje, falando daqueles que foram resgatados de um naufrágio, como que essas pessoas inevitavelmente falarão sobre isso, cantarão sobre isso. Em suas casas haverão marcas, fotos, registros sobre isso. Esse salmo está falando, por causa da bondade do Senhor eu fui salvo, e por isso pode se ouvir nas tendas dos justos. Imagina o salmista passando no acampamento de Jerusalém, passando na frente das tendas dos justos, ouvindo eles cantarem os salmos, falarem sobre as bondades de Deus. Esses sinais da nossa salvação são visíveis. Há elementos claros, porque nós falamos sobre isso, nós cantamos sobre isso, nós conversamos sobre isso em nossas casas. Nós temos nossos cultos, nossos cânticos, porque isso faz parte agora da nossa história, aquele que nos resgatou. Eu quero então te convidar agora em 1 minuto a orar silenciosamente, rendendo graças a Deus pela sua salvação que te alcançou, e pedindo que essa adoração, esse louvor jamais se aparte dos nossos lábios. Vamos orar.
Amém. Vamos colocar em pé para juntos fazermos a nossa oração congregacional. Todos juntos. O Senhor é a nossa força e o motivo de termos uma boca para louvá-lo. O Senhor é a nossa salvação. A esta congregação dos santos, o Senhor deu graça para o louvarmos, pois o teu nome faz grandes maravilhas entre nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito, que nos iluminam, nos salvam, nos santificam por seu amor e para a maior glória Santíssima Trindade. Amém. Ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Nos salvos vem se deleitar, não me deixará. Precioso sou aos olhos teus, não me deixará. Minha alma não se perderá, seu plano cumprirá. Com alto preço me comprou, sim, me guardará. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Jesus sangrou, morreu por mim, não me deixará. A justiça satisfez, não me deixará. Vida eterna Deus me deu, sim, me guardará. Até o fim da vida aqui, quando Cristo vier. Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará, Cristo ajudará, sim, ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Bom dia, irmãos. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor nessa manhã. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios 26. Ao longo do nosso estudo de Provérbios, nós temos aqui nos deparado com todo tipo de princípio que nós podemos imaginar. Desde os princípios mais leves e mais básicos, como por exemplo, o encontrado lá em Provérbios 12, que diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, como provérbios um pouco mais complexos e também duros,
como por exemplo lá em Provérbios 19, 18, onde nós aprendemos esse princípio: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Antes de você tomar qualquer decisão errada, assista a mensagem que foi pregada sobre esse texto, tá bom? Mas até agora nós ainda não lidamos com nenhum provérbio que seja uma contradição, ou melhor dizendo, uma aparente contradição, como esse que nós estudaremos hoje pela manhã, que é o texto de Provérbios 26, versículos 4 e 5. Farei a leitura da revista e atualizada, que diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. A pergunta aqui é: como que nós lidamos com um texto como esse? O que esse provérbio está tentando nos ensinar? Ou seriam esses dois versículos verdadeiramente uma contradição? Todas essas e também outras perguntas que nós vamos responder ao longo do estudo dessa manhã são perguntas pertinentes, mas sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós nada podemos fazer, e é por meio dele que nós vamos estudar esse texto. Por isso convido os irmãos a orarem mais uma vez, clamando a Deus para que o seu Santo Espírito nos ajude. Senhor nosso Deus, pedimos, ó Pai, que o seu Santo Espírito abra o nosso entendimento, que o seu Santo Espírito abra, ó Deus, e transforme o nosso coração. Ó Deus, plante ali essa semente que crescerá e dará frutos para a honra e glória do seu nome. Em nome de Cristo que oramos, amém. Vamos ler novamente esses dois versículos que dizem assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Esse texto é justamente o texto usado por muitos teólogos liberais, ou seja, pessoas que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, para dizerem que nós não devemos crer na Bíblia como sendo confiável, ou que nós não deveríamos colocar o livro de Provérbios entre os livros canônicos, livros que pertencem à palavra de Deus. A razão deles em fazer isso é uma razão óbvia. Se você acabou de ler aí no versículo 5, o versículo 5 está numa direta contradição ao versículo 4. Será? Será mesmo que é uma contradição? Bom, aparentemente sim. Como é que a gente pode dizer que não? Se você ler o versículo 4 e logo ler o versículo 5, você vai ver que de fato um versículo está dizendo algo e o outro vai lá e o contradiz. Mas nós precisamos levar em consideração algumas questões para ver se de fato é isso que o autor tinha em mente. Em primeiro lugar, nós devemos considerar a posição destes dois versículos em referência ao livro de Provérbios. O que nós podemos ver é que quando nós olhamos para esses dois versículos, eles estão justamente um logo após o outro. E como é óbvio, né, para o autor e também óbvio para nós aqui, colocar dois versículos contraditórios, um após o outro, seria uma obviedade para ele, no sentido de que, olha, se eu disser isso, eu não posso dizer isso daqui. Se eu afirmar isso, eu não posso afirmar logo em seguida essa outra ideia. Então, a intenção do autor, eu creio, não era de correr esse risco de uma forma gratuita, mas sim de que ele desejaria não falar sobre uma contradição, mas sim nos ensinar um princípio. Ele queria nos ensinar algo. E para dizer que não se trata de uma contradição, haveriam então dois princípios, um no versículo 4 e um no versículo 5. Veja que, se nós encontrássemos o versículo 4, por exemplo,
lá no primeiro capítulo do livro de Provérbios. E o versículo 5, aí mesmo, no capítulo 26, aí sim nós poderemos começar a falar, peraí, ele falou lá no início uma coisa, e agora ele está falando outra. Então levanta uma suspeita. Mas o fato dele escolher aqui cuidadosamente que os dois versículos estivessem juntos, um atrás do outro, é uma evidência de que, muito provavelmente, ele não se enganou e não é uma contradição. Em segundo lugar, nós devemos também nos livrar dessa ideia de uma possível contradição pela obviedade do que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu quero dizer com isso que nós fazemos declarações semelhantes a essas no nosso dia a dia. O que o autor aqui está dizendo não é uma coisa que era presente só naquela época. Por exemplo, quando alguém está cozinhando, e aí as outras pessoas querem ajudar e são metidas a cozinhar também, o que nós dizemos? Muitos cozinheiros estragam a sopa. Já ouviram isso? Se não, vocês ouviram essa outra, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Essa todo mundo já ouviu, né? Ou seja, se tem muita gente querendo ajudar, querendo pôr a mão, não sei o que, não vai dar certo. Mas por outro lado, nós já ouvimos também, e nós dizemos isso, que quando nós temos muitas mãos, o trabalho é facilitado. Muitas mãos facilitam o trabalho. Logo, o que nós temos aqui não é uma contradição, mas são princípios aplicados em momentos exatos. O que nós temos, como tantos outros teólogos acreditam, são 2 provérbios que não se tratam de uma contradição, mas de princípios que devem e podem ser aplicados em circunstâncias diferentes. Aliás, os judeus, eles tinham um livro chamado Talmud, que era um livro usado para explicar as leis judaicas. E lá no Talmud, eles têm essa seguinte explicação sobre esses 2 provérbios. Segundo o Talmud, o versículo 4 se refere a comentários tolos que devem ser ignorados. Devem ou podem ser ignorados. Já o versículo 5, segundo o Talmud, se refere a ideias errôneas que devem ser corrigidas. Percebe? Há uma explicação, e essa explicação não nos leva à ideia de contradição. Ou, em outras palavras, a diferença está no assunto sobre o qual nós estamos fazendo um pronunciamento, sobre o qual nós estamos tratando. Eu quero dizer que se for apenas uma questão secular, o versículo 4 vai dizer para a gente, ignore. Mas, se o tolo fizer um pronunciamento sobre um assunto de real importância, algo realmente importante, como, por exemplo, verdades espirituais, então o tolo deve ser respondido à altura. Agora, por responder à altura, não é simplesmente você ser tolo, mas usar da mesma argumentação dele para que ele perceba que ele está agindo de uma maneira tola. Eu creio que possa haver verdades no que o Talmud está dizendo aqui, que de fato nós podemos aplicar esses 2 versículos da maneira que eu acabei de explicar, mas eu não gosto de limitar a aplicação desses 2 versículos dessa forma, ou apenas a essas 2 aplicações. Eu creio que a abrangência desses 2 versículos é muito mais ampla do que os assuntos tolos ou seculares ou assuntos espirituais. Antes de nós entendermos, portanto, o significado desses 2 versículos, nós precisamos primeiro considerar também o contexto em que esses 2 versículos se encontram. Veja que o capítulo 26 de Provérbios é um capítulo destinado aos tolos. Então agora você olha para a pessoa do lado e diz, brincadeira, vai falar isso, tá bom? Mas é um capítulo destinado aos tolos. Então do versículo 1 do capítulo 26 até o versículo 12, nós encontramos aí uma lista de ações a serem tomadas em relação ao tolo.
Dá uma olhada comigo nesses versículos. Por exemplo, no versículo 1, Provérbios 26, 1, nós vemos que o tolo, ele não deve tomar uma posição de honra. O versículo diz: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. No versículo 2, nós vemos que o tolo, ele não deve ser temido. Diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que se esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Ou seja, um tolo, ele pode proferir uma maldição injusta contra alguma pessoa. E essa maldição, ela não vai se concretizar, ela não vai recair sobre a pessoa que foi destinada. E essas explosões infundadas aí de condenação dos tolos são como um passarinho que sai voando rumo à inofensibilidade dos céus. Então, nós temos aí mais uma vez uma declaração de que o tolo, ele não deve ser temido. Versículo 3, nós vemos que o tolo, ele deve ser disciplinado, e aí o texto usa uma palavra forte, com o uso da força. Diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Agora pula o versículo 4 e 5, que são os versículos que nós estamos estudando, e vá para o versículo 6. E lá nós vemos que o tolo não é alguém de confiança. O tolo não deve ser confiado em relação, pelo menos, à transmissão de uma mensagem enviada por ele. O texto diz: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Versículos 7 e 9, o tolo, ele não deve ser ouvido. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Agora versículo 9, como o galho de espinhos na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos ou dos insensatos. E no versículo 8, o tolo não deve ser louvado. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Versículo 10, o tolo não deve ser contratado. Você que é dono de uma empresa, não contrate tolos. Como o flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. E por fim, os últimos dois versículos, 11 e 12, os tolos são tidos como incorrigíveis. Como o cão que torna o seu próprio vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Sabe de uma coisa? Mais esperança há no insensato do que nele. Ou seja, os versículos 4 e o versículo 5 que nós estamos estudando são encontrados bem no meio desses 12 versículos que tratam sobre como nós devemos lidar com os tolos. Irmãos, não se enganem, lidar com a tolice não é algo simples, não é fácil. Lidar com a tolice, na verdade, requer muita sabedoria. E esses dois versículos, eles tratam justamente disso. Como que nós devemos lidar com os tolos? E essa é a pergunta que nós queremos responder. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós temos que recapitular o que é um provérbio. Nas mensagens que nós pregamos aqui, iniciando o estudo do livro de Provérbios, nós vimos que os provérbios não são verdades absolutas que devem ser seguidas em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Tem até um erro teológico chamado de identificação de gênero, né? Que é o erro da identificação de gênero, que é justamente isso, você achar que um provérbio está tratando de algo que ele não trata. Isso significa que o provérbio não é um comando, apesar que dentro de um provérbio você possa encontrar um comando. Então, quando nós olhamos para os provérbios, nós precisamos entender que, independentemente do contexto cultural, um provérbio, ele pressupõe a circunstância adequada para a aplicação correta dele. Ou seja, os provérbios
não são palavras mágicas, que se você memorizar essas palavras e aplicar essas palavras de uma maneira mecânica, automaticamente você vai ter sucesso e fidelidade. Não é isso que um provérbio faz. O provérbio tem um princípio, e a aplicação desses princípios, no momento exato, na circunstância correta, trará benefícios na maioria dos casos. Aliás, o próprio Salomão diz, lá em Provérbios 26, versículo 7, que as pernas do coxo, elas pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos, que nós acabamos de ler. Ou seja, se você der um provérbio na boca de um tolo, não serve para absolutamente nada. Ou no versículo 9, como o galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. O tolo, ele usa um provérbio de maneira errada, e ao invés de ter sucesso, ele traz fracasso e problemas para ele e também para os outros. Então, entendendo o significado de um provérbio, nós precisamos, em segundo lugar, interpretar e aplicar cada um dos provérbios, cada um dos versículos, de forma independente. Então, como o teólogo Trumper III diz, ambos os provérbios são verdadeiros, ou seja, o versículo 4 e o versículo 5, se entendidos com a sua intenção. E a intenção sinalizada simplesmente pelo fato de que são provérbios. Os provérbios não são universalmente válidos. A validade de um provérbio depende do momento certo e da circunstância correta. Irmãos, vocês conseguem perceber a sutileza e a profundidade dessas declarações do Trumper? Isso significa que uma pessoa sábia, ela sabe o momento certo e a situação certa para usar os provérbios de maneira correta. E é justamente isso que é ensinado, por exemplo, em Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, como é boa. Naquele momento exato, você fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. Você tem as palavras de vida eterna no momento exato. Você admoesta no momento exato. Mas você também fica quieto no momento exato. No livro de Eclesiastes, nós encontramos outro exemplo dessa sabedoria, agora colocada ali na declaração feita pelo pregador. No livro de Eclesiastes, nós temos um interlocutor ali, que é identificado como o pregador. E ele diz assim, em Eclesiastes, capítulo 3, se vocês quiserem abrir. Texto bem conhecido. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado em tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há momentos para tudo. Há um momento para você falar e há um momento para você ficar em silêncio. Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? O que nós devemos fazer? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Há um momento exato, e reconhecer esse momento exato trará bênçãos. Agora, veja o contraste desses dois textos com o texto de Provérbios 25, 20. Provérbios 25, 20, eu vou ler aqui da NVI. Esse foi um texto também pregado aqui pelo pastor Guilherme. Se os irmãos tiverem dúvidas, podem voltar lá no nosso canal do YouTube e assistirem essa pregação. Olha o contraste entre essas passagens. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre
numa ferida é cantar com o coração entristecido. Irmãos, há um momento certo para cada ação, há uma resposta certa para cada pergunta, ou em determinadas circunstâncias, o silêncio é a melhor resposta. Por isso, saber o que um provérbio não é necessariamente, ou saber que o provérbio não é necessariamente uma verdade, e entender as circunstâncias, vão nos ajudar a aplicar a sabedoria que vem de Deus, por meio desses provérbios, nas situações exatas e propícias. Ou seja, quem cala consente, nem sempre é verdade. Quem cala consente, às vezes é um erro. Às vezes você não deveria ficar calado, mas você deveria usar a oportunidade que lhe foi dada para admoestar. Em outras circunstâncias, você deveria ter ficado calado, que talvez traria mais benefício para a pessoa e mais benefício para você. Então, o versículo 4, ele está nos dizendo que em determinados momentos, nós não devemos nos dar ao luxo de respondermos aos tolos segundo a estultícia deles. Ou como o próprio trecho diz, não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Em Provérbios 19:11, Salomão nos ensina que aplicar esse provérbio é uma virtude. Olha o que ele diz em Provérbios 19:11: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias, e não responder o tolo segundo a sua estultícia. Às vezes é necessário nós ignorarmos a estultícia do tolo e seguir em frente. Ou como o pastor Hernandes coloca, não discuta com o insensato. Você quer andar pelos caminhos da sabedoria? Não responda ao tolo segundo a sua estultícia. Você quer viver em paz? Afaste seus pés do caminho do insensato. Talvez a forma mais clara de explicar esses provérbios seja a seguinte: não debata, não discuta com um tolo nos seus próprios termos. Irmãos, não se rebaixe respondendo a um tolo de acordo com a sua tolice, ou rebaixando ao nível dele, numa troca ali de xingamentos e discussões tolas, discutindo com ele como se ele fosse uma pessoa sensata. Esse é o problema, que ao discutir com o tolo, muitas vezes, nós estamos discutindo com ele como se ele fosse alguém sensato. Ele não é, ele é um tolo. Enfim, aquele que é sábio, ele deve buscar saber com quem que ele está lidando. Eis aí um sinal da sabedoria. Ou seja, que tipo de tolo é esse na minha frente falando tolices? E muitas vezes nós precisamos entender isso. Bom, então o versículo 5, como nós já vimos, é uma direta contradição, do versículo 4. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, em determinadas circunstâncias, a tolice, ela merece ser respondida à altura. A tolice, ela às vezes precisa ser exposta e envergonhada. O que é esperado é que isso traga ao tolo um estado de espírito melhor. Se você não responder de uma maneira à altura, no sentido de trazer ele a compreender a tolice do que ele está fazendo, ele não vai melhorar. Ele vai pensar que aquilo que ele disse foi digno de ser ouvido e que então ele silenciou a todos aqueles que estavam ouvindo, que a sua inteligência era uma inteligência superior. Por isso que Salomão nos ensina ainda no versículo 12, tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Esse é o tolo, aquele que acha que é sábio aos seus próprios olhos. E aí ele diz, maior esperança há no insensato do que nele. Esse aí é mais tolo do que o tolo. É isso que o versículo está dizendo. Portanto, o que nós aprendemos com esses dois versículos,
além de tudo que nós já vimos aqui, é que há um princípio de sabedoria ainda mais elevado e válido ao longo de todo o livro de Provérbios e que deve ser praticado e que foi praticado pelo próprio Senhor Jesus. E o princípio é o seguinte: saber guardar silêncio no momento certo, como saber responder à altura ou de forma adequada após uma análise de cada situação, não é somente necessário, mas é correto e também é sábio. Sempre há uma maneira de não responder e sempre há uma maneira de responder. É isso que os 2 versículos estão nos ensinando. A pergunta é: como é que nós devemos aplicar esses 2 versículos no nosso dia a dia? E a resposta é em semelhança ao nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Cristo como a base para nós aplicarmos esses versículos no nosso dia a dia. Em certas ocasiões, Cristo, ele se prestou a responder os tolos, a fim de que eles não fossem sábios aos seus próprios olhos. Veja comigo aí em Mateus capítulo 15. Mateus 15, do versículo 1 até o versículo de número 9. Mateus 15, de 1 a 9. O texto diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e aí eles perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Sabe o que Jesus diz para eles? Vocês são um bando de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe por que Jesus respondeu dessa maneira? Dá uma olhada no versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse. Então Jesus respondeu, convocou a multidão e falou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Eles estavam colocando palavras de homens na boca de Deus. Eles estavam desonrando a lei de Deus. Eles estavam desobedecendo a lei de Deus. Ainda em Mateus, agora vai para o capítulo 21. Mateus 21, a partir do versículo 23. Mateus 21, 23. Diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com autoridade com que faço estas coisas. De onde que era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discorriam entre si: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se nós dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus o fez deixando claro que a autoridade que tinha não provinha deles, mas provinha do próprio Pai. Logo, irmãos, nós respondemos ou não respondemos os tolos, sempre levando em consideração se o nome
e se a honra de Deus está sendo manchada, está sendo envergonhada. Lembre-se que o que está em risco aqui não é apenas o seu nome, mas é o nome do próprio Deus. É isso que nós devemos levar em consideração se nós responderemos ou não ao tolo. Por isso também nós devemos nos lembrar que, assim como Cristo, você deve se recusar a pagar um insulto com outro insulto. Esse deve ser um proceder cristão. E o exemplo supremo que nós temos é o do próprio Cristo. Em 1 Pedro 2,23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, aquela ideia de uma pessoa barraqueira que mexeu comigo, é assim mesmo que eu sou, não é uma ideia bíblica, não é um proceder cristão, deve ser evitado. Essa pessoa deve ser admoestada, deve ser evitada. Essa pessoa é uma pessoa tola. Ainda em 1 Pedro, agora no capítulo 3, versículo 9, diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário. Olha o que nós vimos na semana passada: bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Lembra o que nós vimos na semana passada? Se você está com o texto aí de Provérbios aberto, vai lá no capítulo 25, deixa eu dar um tapa na cara novamente, com a Bíblia, Diz lá, Provérbios 25, 21, 22, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Irmãos, nós somos chamados a abençoar as pessoas, e não o contrário, e não a amaldiçoar as pessoas. Bom, mas talvez você tenha compreendido o que nós acabamos de ver aqui, você compreendeu essa mensagem, e o significado, e a aplicação desses princípios, mas o problema que você talvez esteja passando, seja um problema um pouco diferente. Você mesmo, muitas vezes, não é aquele que deve ou não responder o tolo. Mas talvez, em várias circunstâncias da sua vida, você tem sido o tolo. Você tem agido como esse tolo. Há várias maneiras de nós fazermos isso no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de destacar apenas uma delas. Irmãos, nós nos tornamos tolos quando nós duvidamos das promessas de Deus. E talvez você ache que não, mas você ache que, não, nunca duvidei das promessas de Deus. Afinal de contas, o que a Bíblia diz, eu acredito. Eu acredito nas promessas feitas no Antigo Testamento que apontam para Cristo. Eu acredito nos profetas, nos apóstolos e tudo mais. Mas faltou um detalhe. Talvez você não acredite apenas na palavra do próprio Deus. Você peca. 1 João 1,9 é um texto que nos confronta e também nos conforta. 1 João 1,9 diz assim, que quando nós pecamos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que o texto está nos dizendo aqui? Abandone a sua tolice. Deposite a sua confiança e fé naquele que é fiel e que é justo, e além do mais, que é capaz de perdoar pecados, e ainda mais, e de nos purificar de toda injustiça. Toda, não é de um pecado apenas, de 2, de 3 pecados, talvez de um assassinato, não, de todos os tipos de pecados. Por isso abandone o seu andar torto, por caminhos que te conduzem à morte, e volte-se a Cristo. Deus promete que aqueles
que se achegam a Ele em humilhação serão recebidos. Tiago capítulo 4, versículo 7. Lá Tiago nos traz essas palavras de conforto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lembre-se, irmãos, que talvez Deus não tenha te respondido em determinado momento com algum pedido que você fez a Ele, porque o seu pedido foi demasiadamente tolo. Ele jamais se tornaria como você. Mas Ele certamente vai te responder quando for apropriado, a fim de que você não se ensorbebeça. Portanto, nós devemos nos achegar a esse Deus misericordioso, em humildade, confessando os nossos pecados e clamando por um perdão que só Ele pode nos dar. E a promessa que Ele nos faz é que Ele nos purificará de toda injustiça. E a certeza que nós temos é que esse Deus nos responderá de uma maneira amorosa, maravilhosa e amorosa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, mais uma vez. Nos ajude, ó Deus, a estudarmos a Sua palavra e, por meio do Seu Santo Espírito, compreendermos a Sua palavra, para que possamos agir em sabedoria, sabendo quando responder o tolo e sabendo quando não respondê-lo. Ó Deus, e também não nos tornando tolos, como essas pessoas que nós vimos. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a nos humilhar perante o Senhor. Quebra o nosso coração, lança fora o nosso orgulho. Faça, ó Deus, o Seu nome ser evidenciado, magnificado, e que nós sejamos apenas instrumentos. Ó Pai, nos ajude. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, hoje é um dia especial por algumas razões. Não só por aquilo que acontecerá com nosso irmão Renato, mas também porque hoje nós poderemos apresentar aquelas pessoas que foram aprovadas para a membresia da nossa igreja local. Então eu gostaria de chamar os nomes dessas pessoas e peço que elas venham aqui rapidamente à frente e nós vamos apresentá-las também à igreja e fazermos uma oração. Então, o Guilherme Faioli, Caroline Faioli e Beatriz Faioli, Ari Paz, Fabiana Mendes Léo, Renan Cardoso, Gabriela Cardoso, Isilda Loyola, Samuel BD, Keila BD, Natália Golfeto, Orlandinho Golfeto, Roberto Borja, Simone Borja, Vânia Cristianotti, Elias Silva e Fabiana dos Santos. Esses irmãos passaram pelo processo de membresia, um processo que temos como parte a participação nas aulas, a frequência nos nossos cultos, provas, e entrevista. Então é um processo longo, um processo que nós entendemos necessário, e nós podemos testemunhar da fé desses irmãos. E como igreja nós votamos na nossa última assembleia que eles seriam adicionados à membresia da nossa igreja local. Vou pedir o pastor Guilherme orar. Um privilégio para a gente receber esses irmãos, nossa comunidade. Também temos outros irmãos que já concluíram o processo de membresia, passaram pelas entrevistas e serão conduzidos ao batismo, que acontecerá no dia 19 do próximo mês, no nosso culto da manhã. Então nós teremos muitos batizandos no nosso dia 19 de maio. Vamos orar agora agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, pedindo que Ele nos abençoe e abençoe a vida deles aqui em nossa igreja. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui
nossa igreja. Obrigado por tantas pessoas que têm se achegado para aprender, ouvir e servir ao Senhor por meio dessa comunidade local. Nós te louvamos por esses irmãos em especial que estão sendo integrados oficialmente à nossa membresia nessa manhã. Obrigado pela vida de cada um deles e pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe essa igreja e a caminhada deles com a gente. Que eles possam servir essa igreja com os seus dons, que eles sejam fiéis no pacto de membresia que cada um deles aceitou e que essa igreja também possa os abençoá-los, recebê-los, cuidar de cada um deles com a medida da graça do Senhor por nós. Abençoa-os, ó Deus, e mais uma vez nós somos gratos pelas bênçãos do Senhor, por tantas pessoas que têm se achegado entre nós. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, suas famílias, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Nós também temos o privilégio nessa manhã de realizarmos a ordenação do nosso irmão Renato. Gostaria de chamá-lo aqui à frente. Vocês viram a gente bem arrumado hoje, né? O povo estava com medo da gente falar em língua hoje. Mas é um dia de festa, um dia de celebração que a gente pode comemorar a ordenação do Renato ao ministério. Muitos dos pastores, teólogos vão dizer que não há nada mais importante, não há nenhuma ocupação mais séria do que ser um ministro da palavra. Muito mais sério, mais honroso, mais difícil do que ser rei de qualquer nação. É aquele que se coloca diante do povo para ensinar sobre a palavra. É também o lugar mais perigoso que alguém pode estar, porque um erro diante do povo de Deus pode custar a queda de muitos pequeninos. E Jesus disse que melhor seria amarrar uma grande pedra no pescoço e lançar ao mar do que fazer um dos pequeninos dele tropeçarem no caminho. Então, aqueles que se colocam diante da igreja, à disposição para o serviço da palavra e do ministério, estão se colocando, por um lado, na posição e no ofício mais honroso que alguém pode ter, mas por outro também no lugar mais perigoso, mais custoso que alguém pode ter. Então, é por isso que a Bíblia trata com tanta seriedade a ordenação dos seus ministros. E eu quero ler aqui rapidamente alguns trechos da nossa Confissão de Fé Batista de 1689, em especial o capítulo 26, na sua pergunta 8, que diz assim, no seu capítulo 8, capítulo 26, a linha 8, que diz: uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos, também chamados de bispos e pastores, e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instituídos, ou para o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. A linha 9. O modo designado por Cristo para o chamamento de uma pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo ao ofício de bispo ou pastor da igreja é a escolha pelo consenso da igreja. Os bispos serão consagrados solenemente, com jejum, oração e imposição de mãos pelos anciãos da igreja. Os diáconos serão escolhidos por igual eleição e consagrados por oração e imposição de mãos. A linha 10. A incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas, das quais terão de prestar contas a Cristo. Vejam a seriedade disso. Veja a seriedade, Renato. A incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração,
zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas, das quais terão que prestar contas a Cristo. A igreja, por outro lado, tem a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros, e fazendo-os participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com as possibilidades de cada igreja. Então vejam que o que nós estamos fazendo aqui é uma cerimônia pactual, que de um lado, Renato sendo ordenado pela igreja, ele se compromete, como ministro do Evangelho, a ser um pregador do Evangelho, cuidando da palavra, se dedicando à oração e zelando pelas almas da congregação. Por outro lado, a igreja, agora reconhecendo o Renato como um pastor do meio da comunidade, deve a ele todo o respeito, autoridade e todos os bens que a igreja pode proporcionar para que o Renato possa exercer o seu ministério de forma eficaz e pura. Então nós fazemos isso. Esse momento de ordenação não é a ordenação do Renato, é a ordenação do Renato por meio da igreja. Esse momento não é especial para a vida do Renato, é um momento especial para a igreja, juntamente com o Renato. Porque, como eu disse, é algo que fazemos como um pacto. A igreja escolhendo e ordenando, o Renato sendo escolhido e se colocando à disposição e em cumprimento ao chamado de Cristo. Renato agora fará a leitura do seu pacto, certo? E depois nós seguiremos com a ordenação. Bom dia, igreja. Antes da leitura do pacto, eu quero apenas ler um versículo com vocês e falar um pouco sobre isso. O versículo se encontra lá no Salmo de número 68, versículo 19, um versículo que tem estado no meu coração já há muito tempo. E o Salmo 68, 19 diz: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Realmente hoje é um dia de alegria, mas é um dia também de temor. É um dia de temor porque a responsabilidade é grande. E há 3 anos atrás, quando o pastor Elmer e o pastor Guilherme me chamaram e disseram que gostariam de me preparar para este momento, 3 anos depois, todo esse tempo que passou, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não julgo ter alcançado essa perfeição. Mas como Paulo diz, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam e vou continuar seguindo para o alvo. E esse alvo é exercer o meu papel segundo a vocação que eu recebi em Cristo Jesus. Uma coisa que me deixa em paz é saber que a minha obrigação não é morrer pela igreja. Cristo já fez isso. Ele morreu pela sua igreja e cuida da sua igreja. O meu papel é apacentar as suas ovelhas. E é isso que eu me comprometo a fazer com essa igreja local. E é uma honra. A gente sempre ouve muito do seminário que o seminário instrui, mas quem forma os seus pastores são a igreja. E eu tive a honra de ser formado por todos vocês. Então, se hoje essa ordenação ocorre pela graça de Deus e ocorre pela cooperação de todos vocês em Cristo Jesus. Vou fazer agora a leitura do pacto presbiteral. Eles vão colocar na tela também para que vocês possam acompanhar. Já está? E diz assim: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Creio que a Bíblia é a palavra infalível de Deus e a única regra de fé e prática para o crente. Creio nas doutrinas da graça como expressão formal da doutrina da salvação cristã. Comprometo-me a submeter às sagradas escrituras e ao governo desta igreja local. Comprometo-me que, se em qualquer momento estiver em desacordo com as declarações de fé e pacto desta igreja local,
irei por própria iniciativa fazer ser conhecida pelos presbíteros a mudança que tem ocorrido em minhas perspectivas. Comprometo-me a exercer a função de presbítero dessa igreja e ser zeloso e fiel em promover as verdades do Evangelho, a pureza e paz da igreja, qualquer que seja a perseguição ou oposição que possa se levantar. Comprometo-me a ser fiel e diligente no exercício de todos os meus deveres como presbítero, quer seja pessoal ou relativo a alguém, privado ou público, me esforçando pela graça de Deus a adornar a minha forma de viver e andar com piedade exemplar diante desta congregação. Comprometo-me a tomar a responsabilidade pessoal na vida dessa congregação como um presbítero para supervisionar o ministério, os recursos da igreja, para ser devoto em oração no ministério da palavra e pastoreio do rebanho de Deus, confiando na graça de Deus de tal forma que a Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo e a Igreja Total de Jesus Cristo seja abençoada. Amém, irmãos? Quero chamar o Renato para se ajoelhar aqui. Eu não vou pedir para vocês ficarem em pé, porque senão não verão, mas o momento da ordenação é o momento que a Bíblia instrui que essa oração seja feita com imposição de mãos, e essa ordenação ela acontece tanto com base nos presbíteros já estabelecidos, mas também com a própria igreja que está ordenando esse ministro. Então, vocês que são parte dessa ordenação, eu peço que vocês fechem seus olhos e nessa oração estendam suas mãos, abençoando a vida do Renato e preparando, enviando ao ministério dessa igreja. Oremos. Pai Celestial, o Senhor concedeu um lugar na igreja a este homem, igreja que o Teu Filho comprou com o Seu próprio sangue. Conceda graça sobre graça, para que ele possa viver de acordo com essa vocação. Ele é apenas um peregrino cruzando o oceano da vida, que salvo na arca celeste, ele possa atravessar o mundo confuso até o porto de descanso eterno. O Renato, um arbusto do vinhedo que o Senhor plantou. Concede, pois, que ele seja fecundo. Pode os ramos inúteis, regue-o com orvalhos de bênçãos ao longo de todo o seu ministério. Lembre-o constantemente que é parte da noiva do Cordeiro, a igreja. Ajude-o a ser verdadeiro, fiel, casto, amoroso, puro, devoto. Não permitas que nenhuma forte afeição o leve a flertar com o mundo. Ajuda-o a viver uma vida acima das expectativas humanas, do amor às coisas temporais, santificando, limpando de forma que permaneça incontaminado e consagrado pela graça, tendo o teu amor como plenitude, sua glória como alegria, seus preceitos como caminho e tua cruz como lugar de descanso. Aquece o coração dele para que, descansando na redenção de teu Filho, almeje os dias do céu, onde nenhuma apatia oprime, nenhuma iniquidade traz frieza, nenhuma bruma de incredulidade diminui a visão, nenhum zelo se fatiga. Pai, que teu Santo Espírito o guie, que Cristo seja o alvo dele. Pai, use esse vaso de honra para a sua honra e para a sua glória, em nome de Cristo que oramos. Amém. Deus te abençoe, Rê. Nós queremos agradecer ao Renato pelo todo o trabalho que ele já tem exercido entre nós. Também queremos entregar para ele um presente em nome da igreja, em agradecimento. Um carinho da igreja, para que você deguste um pouco do amor, do carinho da nossa igreja por você. Não deixa a Luísa comer tudo. Deus abençoe você, a Graça, a Luísa, e contem com as orações e o cuidado da nossa igreja. Renato, depois do louvor, vai dar a bênção final. Eu vou pedir para ele, no final do culto, ficar aqui nessa porta de saída. Aqueles que quiserem cumprimentá-lo podem fazer ao final do culto. Podem ficar em pé, vamos encerrar com
canto de adoração ao Senhor. Nós encerraremos este culto cantando aquilo que não só nós precisamos declarar, mas todos aqueles que passam a integrar a membresia desta igreja, assim como o ministério do pastor Renato, seja assim ancorado, que toda a fé e todo o amor estejam em todo o tempo firmados no Senhor. Excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Posso a face ver, é pela fé que vou viver, e em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrindo traço temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu o amo e peço, Pai, que o Senhor me dê graça para apacentar as suas ovelhas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o teu povo, agora e para sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Um dia de bastante emoções, mas ainda não acabou, ainda resta mais uma emoção. Queria chamar aqui à frente o Daniel e a Júlia. Eles estão aí?
Esse casal bonito se casará na próxima semana. Nós queremos, como igreja, pedir as bênçãos do Senhor sobre vocês. Lembrem de orar por essa nova família que está sendo oficialmente formada nesse próximo sábado, para que Deus os abençoe e que Deus derrame graça sobre vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida da Júlia e do Daniel. Obrigado pela Tua palavra na vida deles, pela Sua obra na vida deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, os abençoe nessa formação familiar que eles passarão a ter a partir de sábado. Obrigado pela fé deles na Sua palavra, pela confiança no casamento, sabendo que é um chamado para a vida deles. E nós pedimos ao Senhor a firmeza, fortaleza de fé, para que eles conduzam esse casamento e essa família de acordo com a Sua palavra. Faça do Daniel um homem, um marido, segundo a Sua palavra, não segundo o seu próprio conhecimento, segundo a cultura dos seus pais, do seu país, mas que seja uma cultura segundo a Sua palavra. Que ele possa amar e servir a Júlia segundo Cristo serviu a sua igreja e serve a sua igreja. Pedimos também que o Senhor faça da Júlia uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, uma esposa sábia, que ela, com a sua vida, edifique a sua família, edifique o seu esposo, a sua casa, e que ela seja instrumento do Senhor para a edificação do Daniel, para que juntos eles possam cumprir o chamado que eles têm, de zelar, de plantar, de cultivar a vida que o Senhor deu para eles. Que o Senhor os abençoe. Nós, como igreja, os abençoamos nessa manhã, pedindo do Senhor as bênçãos pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrá-los da conferência de homens, que estamos tendo as inscrições, que acontecerá no dia 25 de maio. Lembrando que as inscrições, elas são limitadas, então se você ainda não fez sua inscrição, faça o quanto antes e convide seus amigos, parentes, para que estejam com a gente no dia 25 de maio, a partir das 9 da manhã, a nossa conferência, a primeira conferência de homens aqui da nossa igreja, chamada Vivendo a Vida Comum do Lar. Nossa programação você tem na tela, ali também no quadro você pode encontrar. Lembrando que hoje às 18h30 nós teremos o nosso culto noturno. Esteja com a gente para ser edificado nos estudos que temos feito no livro de Efésios. Também quero incentivar você que ainda não se reúne num pequeno grupo, para que faça isso dentro das suas possibilidades. Nós temos grupos espalhados em vários locais da cidade, do ABC, de São Paulo, mas também temos um grupo que acontece aqui às quartas-feiras. Você pode encontrar a relação de grupos aí na tela. Também eu vou pedir para a gente providenciar para a gente fixar ali no quadro 1 com os endereços dos pequenos grupos. Os nossos dízimos e contribuições acontecem de forma remota, pelo Pix, pela transferência em conta, ou pelos envelopes que você pode encontrar aqui à frente. Lembrando que essa é uma responsabilidade principal dos membros dessa igreja. Também o nosso número do WhatsApp, que você pode adicionar no seu celular para receber todas as notícias, áudios e tirar dúvidas. Ali em frente à sala 1, o Ministério de Misericórdia estará vendendo os kits Farol. Esse kit que tem uma bolachinha, um suquinho e uma porção da Palavra de Deus para aqueles que querem ter no carro e poder entregar aos pedintes na rua. Creio que de aviso são isso, mas quero conhecer os nossos visitantes. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu gostaria de incentivar que você fique em pé para que a gente te conheça, te dê um abraço e também te entregue um folhetinho de boas-vindas. Tem alguém aqui pela primeira vez? Aqui à minha frente, seja muito bem-vinda. Ali ao fundo também temos uma família à minha esquerda. Aqui um senhor, ali ao fundo também uma família. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los, que vocês voltem mais vezes e que sejam abençoados pela igreja. Podem sentar, nós entregaremos para vocês esse folhetim. O pessoal da recepção aqui à frente, tá? Aqui do lado da Silvia. Aqueles que pararam o carro nos corredores, lembrem de ir lá tirá-los. O Renato estará aqui à minha direita para receber os cumprimentos dos irmãos. E espero encontrá-los todos às 18h30 no nosso culto da noite. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde.